Oi, meu nome é Andresa Lana e eu estudo no Centro Universitário Presidente Antônio Carlos. Atualmente, eu curso o 8º período de fisioterapia. Devido à pandemia do Covid-2019, a gente teve que readaptar tudo que a gente já estava vivendo, ou seja, a gente começou a ter aulas à distância. Aconteceu mais ou menos no final de março. Eu estava fazendo estágio lá na Santa Casa e tive que parar meu estágio e comecei a ter as aulas online através do ambiente virtual de aprendizagem, que é o Blackboard, que é um portal, né, da faculdade. E aí a gente também começou em 25 de agosto a ter o estágio remoto. O estágio remoto ele é um auxílio para quem faz o estágio e também para a gente que está em época de estágio, a gente conseguir aprender esse estágio todo à distância. Ele teve início, como eu falei, dia 25 de agosto e ele terminou no dia 3 de dezembro. Ele foi feito da seguinte forma: a gente realizava esse estágio remoto na quarta e na quinta-feira. Na quarta-feira, ele era realizado com a professora Priscila, ele era realizado de 1h15 da tarde até 6h15 da noite. E na quinta-feira também. Com a professora Patrícia, ele era realizado de 8 da manhã a 1h15 da tarde. Como que era feito assim? Na primeira semana, a gente realizava ele com a professora Priscila Knupp. Na segunda semana, a gente realizava com a Patrícia. Então, na primeira semana, quarta e quinta, era com a Priscila. Na segunda semana, na quarta, com a Patrícia na parte da manhã. E na quinta, com a Priscila na parte da tarde. E assim sucessivamente. Na outra semana, com a Priscila nos 2 dias. Na outra, com a Patrícia na quarta e na quinta. Então, como funcionou? A gente começou esse estágio, dia 25/8, a gente teve uma integração com o professor Otávio. Ele deu uma aula sobre a fisioterapia na pediatria, que foi realmente muito interessante, e depois dessa aula dele a gente teve nivelamento. O nivelamento, que no caso foi uma prova, que a gente teve online também no portal, que falava sobre várias matérias. No dia 27/8, a gente teve uma integração com a Vivian Machado e com a Cláudia Miranda, sobre a atuação do fisioterapeuta no cenário da pandemia. As duas trabalham em hospitais especializados em fisioterapia respiratória, então elas passaram para a gente como que esse fisioterapeuta está atuando no hospital nessa época de pandemia. Foram 2 integrações super interessantes, a gente teve elas na parte da noite, né, porque a gente não estava tendo aulas ainda. A gente teve essas 2 integrações nesses 2 dias. No dia 16 de agosto, a gente teve uma reunião com a coordenadora, né, com a Patrícia, sobre divisão de grupo, divisão de pontos, como que seria esses trabalhos e esse estágio remoto, né, que era uma coisa nova pra gente nunca passou por isso. E aí a gente começou no dia 23 de setembro a nossa reunião remota com a Priscila, que foi numa quarta-feira, 1h da tarde. Nesse primeiro dia ela distribuiu as tarefas, ela mostrou pra gente como que seria esse estágio remoto, ela mostrou pra gente como que seria esse ambiente virtual, o que a gente faria nesse tempo que a gente teria com ela lá no portal. E mostrou também as documentações, que no final desse estágio, né, a gente teria que entregar o relatório de estágio, e para quem também faria o presencial, teria que entregar o diário de campo e o estágio supervisionado. Eu nem falei para vocês, eu não faço estágio presencial, porque eu estava fazendo na Santa Casa e eu moro em outra cidade. Eu não quis fazer desse do 8º, porque eu achei de extremo risco, tem gente de risco aqui na minha casa. Eu não quis ir para Barbacena para poder fazer o estágio do 8º período. Eu fiquei apenas com estágio remoto nesse período, que foi esse que eu estou relatando para vocês. No dia 24/9, que foi na quinta-feira, um dia depois do primeiro dia, a Pri tinha pedido pra gente no dia anterior pra gente pesquisar sobre artigos de experiências exitosas na atenção primária em saúde. E cada um pesquisou um artigo e a gente levou para discussão nesse dia. Então a gente ligou o vídeo, a gente ligou o áudio e a gente começou a discutir sobre isso. Cada um sobre o artigo que tinha levado e um começou a discutir com o outro sobre como que estava sendo essas experiências exitosas, para a gente passar para todo mundo essas informações. No dia 30/9 a gente já teve a nossa primeira reunião com a Patrícia, né, que foi na quarta-feira na parte da manhã, que era o dia que ela realizava. Ela perguntou pra gente como que estava sendo a nossa vida na quarentena, perguntou para os estagiários como que eles estavam
realizando esse estágio, a experiência deles nessa época de pandemia, todos os cuidados, né, que eles estavam tendo que tomar. E foi até uma coisa muito emocionante, porque tinha muito tempo que a gente não via os nossos colegas, né? A gente estava tendo aula desde março, abril, à distância, mas a gente não via por vídeo. A gente vê os professores por vídeo, mas os nossos colegas a gente só vê ali no bate-papo. Então, na hora que eles ligavam as câmeras e a gente via e a gente percebia que eles estão lá e a gente está aqui, a gente não está tendo esse contato desde o início do ano e a gente não sabe por que eles estão passando, a gente sabe o que a gente passa e a gente não sabe o que eles estão passando lá. Foi até uma coisa bem emocionante a gente ter esse contato com eles, né, e com a Patrícia também, que proporcionou isso pra gente. E nesse mesmo dia que a gente teve esse contato, a Patrícia também mostrou vídeos da Clínica Escola sobre as ações multidisciplinares que ocorrem lá. Mostrou o funcionamento, mostrou tudo que acontece lá, umas montagens de fotos, a piscina, né, a hidro, mostrou tudo sobre lá. E aí a gente teve dia 7/10 a aula com a Pri. No dia 7/10, a gente já começou a fazer a proposta que ela comentou sobre a sala de aula invertida. Como que funcionaria essa sala de aula invertida? Apresentariam 2 alunos por dia. Como que funcionaria? Ela propôs assim, ela deu um tema para 2 alunos e a gente teria que montar um seminário para apresentar para todo mundo. A gente teria que levar 5 artigos sobre esse tema, fazer um caso clínico no final da apresentação dos artigos e depois do caso clínico uma proposta virtual. A proposta virtual seria a gente colocar sobre esse tema em um folder, em um vídeo, a gente fazer algum vídeo tipo esse que eu tô fazendo para vocês e colocar nas redes sociais. Poderia ser Instagram, Facebook, Twitter, algum jornal, qualquer coisa. Essa seria a proposta virtual. E, por exemplo, nesse dia que eu comentei para vocês, que foi o dia 7/10, apresentou a Dara e a Aline Renata. Elas falaram sobre a fisioterapia na saúde do idoso no âmbito domiciliar. Elas levaram, então, 5 artigos sobre esse tema. Elas levaram um caso clínico sobre esse tema. E, no final, elas deram a proposta virtual delas para poderem postar na internet. Então, eu vou falar do meu, para vocês entenderem melhor. Eu apresentei sobre a saúde da gestante no puerpério. Ficou a Priscila designou eu e a Amanda Nascimento para a gente falar sobre a saúde da gestante. Nós duas em um dia, 2 participantes em um dia. Foi numa quinta-feira. Só não recordo o dia, acho que foi dia 15/10. Ela deu para nós duas apresentarmos esse trabalho. O que a gente pensou? A Amanda Nascimento iria apresentar esse trabalho de 1 às 3. Eu iria apresentar esse trabalho de 3 às 5, 2 horas para cada um. Ela iria apresentar primeiro, então a gente falou assim, olha, você apresenta a saúde da gestante no pré-natal. Ela apresentaria primeiro, antes do nascimento do bebê. E eu apresentaria depois sobre o pós-natal, que também é chamado de puerpério, que seria depois do nascimento do bebê. Houve essa comunicação entre a gente para não ficar maçante. A gente ficava muito tempo conversando com os colegas. Então, a gente já fazendo essa troca de ideias, a gente estava levando informações novas para todo mundo. Então, eu fiz sobre o puerpério. Eu dei uma introdução no meu trabalho sobre o que era o puerpério, sobre as fases do puerpério, sobre o puerpério emocional, sobre várias coisas. Depois, eu levei 5 artigos. Na verdade, eu sou exagerada, eu levei 7 artigos. Eu levei 7 artigos falando sobre, por exemplo, alguma tendinite que a grávida, que a mãe dá por segurar o neném. Eu falei sobre machucados, por exemplo, na mama. Eu falei sobre gravidez na adolescência. Eu falei sobre vários assuntos nesses 7 artigos. Depois disso, eu passei um caso clínico, onde todo mundo respondia, a gente passava a pergunta antes, todo mundo debatia e depois eu colocava a minha proposta de intervenção. Depois que eu passava essa minha proposta de intervenção, eu passava a minha proposta virtual. Eu, no caso, fiz folders, eu fiz mais ou menos 5 folders falando sobre como a fisioterapia atua no puerpério, como a fisioterapia pode ajudar essa mãe depois que o neném já nasceu. Foi muito interessante, eu publiquei no Stories do meu Instagram. E eu apresentei outro trabalho também do Ecomapa. Todos apresentaram 2 vezes. Todas as pessoas tiveram 2 apresentações. Aí assim que terminou uma, a gente rodou e apresentou de novo. Eu fiz sobre o puerpério e fiz sobre o Ecomapa.
O EcoMap, eu até já gravei o vídeo do meu caso clínico, foi sobre o EcoMap. Então, o EcoMap fez a mesma coisa. Eu apresentei os 5 artigos, fiz o caso clínico e fiz a minha proposta virtual. A gente também, e isso foi no decorrer do estágio remoto da Pri, que foi acontecendo assim, todo mundo foi apresentando, teve vários temas, muitos temas interessantes, foram seminários excelentes. Ela dava sugestões de temas que a gente podia discutir, só que a gente podia trocar. Por exemplo, eu adorei os temas que ela me passou, que foram esses 2. Aí ela passava para alguma outra pessoa, algum tema que a pessoa não se identificava, ela falava, você tem total liberdade para você poder trocar esse tema. Então ela era muito flexível quanto a essas coisas. Então, o estágio dela foi decorrendo dessa forma. A gente também teve algumas outras conversas no decorrer desse estágio, além dos seminários. A gente leu artigo sobre privatização do SUS, que no caso é um tema que está sendo muito atual. Ela passou algumas perguntas, que todo mundo teve que ler o artigo, e a gente ligou o áudio e a câmera. Ela perguntou pra gente o que seria essa privatização do SUS, como essa privatização do SUS estaria afetando, né, a atenção primária em saúde e a fisioterapia na atenção primária, que é uma coisa que realmente está influenciando de verdade, tanto na atenção primária em saúde quanto na fisioterapia. A gente também teve uma roda de conversa com a doula. A doula que conversou com a gente foi a Cíntia, ela é de Juiz de Fora e ela trabalha com outras doulas. O trabalho dela, gente, é muito, muito, muito interessante, foi fantástico. Eu não conhecia o trabalho de doula, não sabia com o que elas atuavam, mas eu achei realmente interessante. Quem estiver vendo esse vídeo, se quiser procurar, é muito, muito, muito interessante. Aí também teve os da Patrícia. Os da Patrícia, ela passava no encontro antes algumas fotos de pacientes e a gente apresentava um caso clínico no próximo encontro. Nós apresentamos um total de 4 casos clínicos da Patrícia. Foram casos clínicos de amputados, de pectus escarvatum, de escoliose, hiperlordose. Foram diversos casos clínicos que deu para perceber como a gente evoluiu no início e no final desse estágio. Porque no início desse estágio, ela até comentava com a gente pegava, por exemplo, uma anteriorização da cabeça. A gente virava e falava assim, gente, vamos alongar e vamos fortalecer os extensores. Qual a ideia da gente alongar e fortalecer o músculo ao mesmo tempo? A gente vai alongar e vai fortalecer. A gente não vai estar ajudando em nada. Então a gente começou a aprender quando a gente alonga, qual músculo a gente fortalece, qual músculo a gente alonga. Foi realmente uma evolução que deu pra gente perceber como a gente mudou o nosso olhar quanto a isso. A gente também viu vídeos que ela passou pra gente, eu até cheguei a realizar aqui na minha casa sobre mobilização escapular. Mobilização escapular, quando você realiza no paciente, você já progride bastante no tratamento dele só de realizar isso. Então eu cheguei a realizar aqui em casa e chegaram até a falar comigo que relaxaram e tudo. É uma coisa excelente. A gente também conheceu sobre o Stabilizer. O Stabilizer, ele é um método de verificar a ação do músculo transverso. Então eu vou passar para vocês aqui agora o vídeo que eu realizei aqui na minha casa, que ela pediu pra gente poder fazer e eu gravei o vídeo de tão interessante que é. Vou passar para vocês. Agora, a avaliação através do esfigmo da ação da cinta do músculo transverso do abdômen. A paciente ela está deitada em decúbito dorsal e o esfigmo ele está aqui, acima da IPS, na coluna lombar dela. Então, o manômetro ele tem que estar aqui em 40 milímetros de mercúrio e eu vou pedir para a paciente contrair o transverso do abdômen, respirando normalmente. A coluna tem que estar certinha e você não pode movimentar a pelve. Então, eu vou pedir para você contrair. Vai, Juliane, contrai. Eu vou contar até 10 segundos, tá bom? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Vou de novo. Vai, contrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que tem que acontecer? Ele tem que continuar aqui, constante, em 40 milímetros de mercúrio. Caso aconteça uma diminuição ou um aumento desse númerozinho aqui, significa que tem algum déficit na ação do músculo. O dela continuou, deu só uma aumentadinha aqui, como vocês puderam ver. Avaliar a ação do músculo transverso do abdômen e do oblíquo interno através do esfigmomamômetro. A paciente ela está em decúbito ventral e o esfigmo está posicionado aqui, sob o abdômen. Ele está entre a IAS e o umbigo dela.
Então, o manômetro ele tem que estar inflado a 70 milímetros de mercúrio, como dá para ver aqui que ele está direitinho. Então, eu vou pedir para ela contrair o transverso do abdômen com a coluna direitinho e a pelve sem mexer. Tá bom, Juliana? Respira normalmente. Então, você vai contrair para mim e eu vou contar até 10. Vou olhar aqui. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Ó, tá voltando no 70 de novo. Só mais uma vez, Juliana. Contrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que tem que acontecer nesse caso? O manômetro ele tem que diminuir. Ele estava 70 e ele tinha que diminuir de 6 a 10. Então, caso ele não diminua, tem algum déficit na musculatura que está em ação. No caso dela, ele deu uma diminuída. Vocês tenham gostado do vídeo e só para concluir o meu vídeo, tudo que eu falei aqui até agora, eu queria realmente agradecer, porque eu não esperava que o estágio remoto fosse desse jeito, que ele fosse chegar até mim positivamente, que eu fosse aprender tanta coisa. Ele acrescentou de verdade bastante coisa na minha vida acadêmica. Com tudo que a gente está passando, com todo esse distanciamento social, a aprendizagem, quando a gente quer, ela não é influenciada. Então, eu gostaria realmente de agradecer e falar que a gente pode ter cometido alguns erros durante casos clínicos, durante apresentações de trabalho, mas no final a gente percebe que tudo no final sempre vai dar certo. Obrigada.